Quando eu ministro a palavra, Deus primeiro fala comigo, para depois eu levar a palavra. Então não pense que a gente só coloca lá para falar para você. Deus primeiro trata comigo, para eu passar para você. É extraordinário, coisa maravilhosa. E hoje a gente vai falar do livro de Josué. O mais interessante é que quase o livro todo. Quem não leu ainda Josué, é fantástica a história. Eu falo sempre que eu sou meio suspeito de falar das coisas da Bíblia, porque eu acho tudo maravilhoso, extraordinário, então, mas leia a Bíblia. Josué, para vocês situar, ele sucedeu Moisés depois que Moisés morreu. Ele era basicamente o ajudante de Moisés. Ele ficava auxiliando ele. De todo o povo que saiu do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Todo o restante não entrou. Ué, mas não entrou um monte de gente, um povo? Um povo novo. Porque eles ficaram perambulando no deserto décadas, anos, 40. Josué, no capítulo 1, Deus fala assim: ei, levanta, vamos fazer o negócio. Vai fazer o que você tem que fazer. Você lê o capítulo 1 e vai achar um versículo, uma parte do versículo que fala assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés fazia miséria. Todo mundo sabe das pragas do Egito e tudo mais, fazia uma coisa, era extraordinário, falava com Deus, é uma coisa maravilhosa. E do mesmo jeito o Senhor declarou: do jeito que eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Então levanta, vamos fazer. Você tem que passar esse povo aí através do Jordão e vamos fazer, porque a terra prometida está do outro lado. Tem que chegar, tem que fazer. Aqui nesse livro de Josué é muito interessante, fica muito claro o que cabe a Deus e o que cabe ao homem. Fica muito claro. Deus fez milagre, fez coisas extraordinárias, mas o que cabia a Josué e ao povo, ele que tinha que fazer. Ele que tinha. Josué passou o Jordão. Josué conquistou Jericó, Ai e todas as cidades. Josué conquistou toda a terra prometida. Essa parte de luta, de briga, de estar na frente, estar com a espada e estar brigando, era do homem. E Deus ia dando toda a estratégia, o ensinamento, o jeito, a forma, como fazer, o que fazer, onde fazer, que tocar, trombetas ou não, seguir, dar voltas, andar. Deus dava todo isso daí. Mas o homem teve que fazer a parte dele. Aqui no livro de Josué você vai ver muito bem isso. Então leia. Não é longo. 24 capítulos, não é longo. Dá uma lida, é extraordinário. Extraordinário. Teve sim altos e algumas vezes baixos, porque numa das cidades, do povo de Deus acabou se interessando por prata, por capa. Depois você lê, eu não vou falar o nome nem onde que é. Leia, leia. E por conta desse pecado, a derrota chegou ao povo. E Josué: Senhor, pelo amor de Deus. E Deus falou e resolveu o problema. Ele foi engrandecido no meio do povo de Deus, Josué, e foi engrandecido frente a todos os reis da terra prometida. Eles tinham medo de ouvir falar do nome do povo de Deus, medo de ouvir falar do nome de Josué. Medo. Mas o que cabia a Josué e ao povo, Deus não fazia. O povo que tinha que marchar, o povo que tinha que fazer, o povo que tinha que lutar. Deus dava todas as possibilidades, todo o armamento espiritual, ele fazia tudo, mas o homem fazia parte dele. Uma coisa fantástica aqui no livro de Josué, todos sabem, nós sabemos, e você que não sabe, de repente já guarda isso, Deus sustentou o povo no deserto com um maná diário, todo dia. Alimento. Quando eles tomaram a terra prometida e comeram pela primeira vez do que tinha produzido lá, no dia seguinte já não teve mais maná.
Quando Deus viu que eles estavam andando com a própria perna, não precisa mais ir maná. Agora pode fazer aí a colheita, plantar, cuidar, arar a terra e ter alimento. O que cabe a você, o que cabe a nós, Deus não vai fazer. Tá? Hoje é dia de decisão. Hoje, primeiro culto do ano, primeira mensagem do ano, tem muita gente que ainda está festejando o ano. Lá em Josué 24, depois de toda a luta, depois de tudo que foi feito, depois de todas as vitórias, Josué já com idade, ele chamou todo o povo e falou assim, leia todo ele, mas tem um versículo que fala assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do Jordão e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, ele faz isso que Josué falou, Deus faz isso todo dia. Você pode fazer o que você quiser. Você pode escolher o que você quiser. Eu vou servir a Deus. Eu e minha casa, nós vamos continuar no caminho de Deus. Você tem que fazer a escolha. Ninguém vai te forçar, te obrigar, ninguém vai te chibatar, ninguém vai te prender. Você só tem que fazer uma escolha. Quando você lê aqui, os deuses que os pais serviam, entenda que os antepassados serviam. E não é só deuses de estatuetas, não. Qualquer coisa que entra no lugar de Deus, você substitui o Deus, substitui o Senhor. Se você ama mais o seu carro do que o Senhor, se você ama mais o seu emprego do que o Senhor, se você ama mais a geladeira nova que tira gelinho pela porta do que o Senhor, fim de ano, trocou os móveis, se você ama mais os móveis do que o Senhor, tudo isso são os deuses antigos, hábitos antigos, manias antigas e o pior, pecados antigos. E aí Deus fala hoje, como Josué falou para o povo, olha, vocês escolhem, você escolhe. O que você quer? Servir a Deus ou qualquer outra coisa? Servir a Deus, você já sabe o benefício. Quando servimos ao Senhor, Ele cuida. Josué tem a história dele inteirinha cuidada pelo Senhor, porque ele decidiu servir ao Senhor, confiar no Senhor, viver a palavra que o Senhor deu. Você vai ler lá as coisas extraordinárias, as vitórias, tudo, tudo, maravilhoso. Quando você escolhe o Senhor, Ele te recebe, Ele cuida de você, Ele cura suas doenças, enfermidades, machucados, feridas, tristezas, amarguras, dores, depressão. Ele te dá paz, tranquilidade, sossego, segurança. Ele te dá amor. Ele perdoa os seus pecados e leva você a morar no céu. Isso é o mínimo que eu posso falar para você para não ficar repetitivo, que parece que eu falo isso todo culto, porque na verdade é a verdade. Hoje é dia de escolha. O que você vai escolher? Mas não procura Deus só pela bênção que Ele pode te dar. Procura Deus porque Ele é Deus e Ele te ama. Antes de nós nascermos, o Senhor já nos amava. Antes de falarmos qualquer coisa, o Senhor já sabe o que está no nosso coração. Esse mesmo Deus, depois você lê Josué, que deu tanta vitória para Josué, é o mesmo Deus que a gente serve hoje. Ele não muda. E aí, do jeito que Josué perguntou, eu vou perguntar para você, como Deus perguntou, depois da notícia triste, mais ou menos assim, e aí, mesmo com notícia triste, você vai servir a Deus? Mesmo perdendo, vai servir a Deus? Mesmo não tendo, vai servir a Deus? Mesmo andando com dor no joelho, vai servir a Deus? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E você? Então hoje é dia para escolher. É você
que vai conversar com o Senhor. É você. E agora nós vamos falar com Deus. É você que vai colocar diante do Senhor a sua vida. Amém?